Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar com vocês de três coisas a respeito do sono dos bebês que talvez você ainda não saiba. Primeira, o estudo do sono começou com o estudo do sono nos bebês. Segunda, os bebês dormem por ciclos, igualzinho a gente ainda não tem na vida adulta. Terceiro, no final de cada ciclo de sono, o bebê desperta, igualzinho a gente continua fazendo na vida adulta. Eu sou a doutora Cristiane Fumo dos Santos, pediatra e médica do sono, e se você quiser saber mais a respeito do assunto, continue nesse vídeo. Então, pessoal, lá em 1923, dois neurologistas da época começaram a observar bebês dormindo. Esses bebês eram os próprios filhos deles. E o que eles começaram a perceber, só observando mesmo as crianças dormindo? Mas, né, gente, que trabalho bacana, né? Você só ficar ali vendo o próprio filho dormindo, né? Eles começaram a observar que assim que os bebês adormeciam, eles movimentavam os olhos rapidamente ali com a pálpebra fechada. E logo depois, não tinha essa movimentação rápida. Até movimentava de vez em quando, mas era um movimento mais lento, mais devagar. A segunda coisa que eles observaram é que isso ia se repetindo ao longo do dia. E aí eles começaram a aprofundar mais esse estudo, colocando eletrodos na cabeça dos bebês para captar as ondas cerebrais. E aí eles perceberam que as ondas cerebrais que eram captadas durante esse período que os bebês estavam movimentando rapidamente os olhos eram bem diferentes das ondas captadas durante o período que o bebê estava dormindo, mas não estava movimentando os olhos tão rapidamente. Outra curiosidade é que essa questão da movimentação dos olhos foi tão importante que batizou o estágio do sono. Então, eles observaram que as crianças tinham a movimentação rápida dos olhos e colocaram o nome de Rapid Eye Movement, REM, que é o período do sono REM que a gente vai dormir. O período em que não estava movimentando os olhos rapidamente, por analogia, foi chamado de não REM, o período que você não está movimentando os olhos tão rapidamente. E quando comparado com o período que a gente está acordado, esse período em que as crianças e nós também estamos movimentando os olhos rapidamente, as ondas cerebrais, elas parecem muito com as ondas cerebrais que a gente tem quando está acordado. Já do período em que a criança estava dormindo, mas não tinha essa movimentação tão intensa, as ondas eram bem diferentes. Com o caminhar dos estudos, conseguiu-se até fazer a divisão desse período de sono não REM em estágios diferentes. Nós já dividimos em 4 estágios diferentes e hoje nós dividimos em 3 estágios diferentes. Por isso, então, que nós temos o nome dos períodos de sono de REM e não REM, porque eles começaram a ser observados nas crianças, e as crianças começam primeiro o período de sono de movimento rápido dos olhos. A outra coisa que é interessante é que ao longo da nossa vida a gente vai mantendo esse ritmo que eles já observaram nos bebês. Então, o bebê ele vai dormindo, REM, não REM, REM, não REM, REM, não REM. A gente geralmente dorme não REM, REM, não REM, REM, não REM, REM, ao longo de toda a noite. Mas a gente ainda mantém essa questão de ritmicidade ao longo do nosso período de sono. Outra questão que a gente mantém ainda desde a época de bebê é a questão de quando a gente termina um ciclo, antes da gente emendar com outro ciclo, a gente faz um breve despertar. E esse breve despertar, ele é importante para uma série de coisas. Primeiro, por que ele é tão importante para a gente e por que a gente mantém isso até a vida adulta? Hoje, a maioria de nós dorme em condições de segurança. Mas imagina os nossos antepassados dormindo em céu aberto, ou em cavernas, ou debaixo de uma árvore, podendo ser atacado por uma tribo inimiga, podendo ser atacado por um bicho selvagem, podendo ser atacado por um incêndio, podendo ser surpreendido por uma
enchente, por um rio que estivesse transbordando. Se você passasse todo o período da noite dormindo, sem acordar, você estaria sujeito a mais consequências ruins decorrentes de tudo isso do que se você acorda e fala: tô ouvindo um barulho diferente, deixa eu checar o que que está acontecendo. Olha, tem um pessoal ali que são vizinhos que não se dão muito bem com a gente vindo na nossa direção. Olha, tem alguma coisa ali que tá meio clara, mas pra cá tá escuro ainda. Acho que é fogo, melhor a gente sair daqui. Tava chovendo bastante. Agora parece que tá chegando uma aguinha aqui. Se a gente continuar, será que a gente vai acabar morrendo afogado? Então, essa questão do despertar é uma coisa muito importante para a preservação da espécie. E por isso, a gente tem ele marcado desde o bebê até a gente ser idoso. Ao longo de toda a nossa vida, a gente mantém essa questão dos despertares. Mas entender que a gente tem um despertar no final de cada ciclo também vai ser importante para que a gente entenda por que que um bebezinho ele acorda 3, 4 vezes à noite. Por que que ele acorda de hora em hora? Porque ele ainda não aprendeu a emendar um ciclo no outro, como a gente geralmente já aprendeu a emendar um ciclo no outro. Mas esse assunto a gente vai abordar melhor em um outro vídeo em que a gente vai falar das diferenças do sono dos bebês para o sono dos adultos. A gente se vê no próximo vídeo, então.